Muitas pessoas têm se equivocado a respeito de um tema como este: prosperidade. O que é prosperidade? Algumas pessoas acham que enriquecer, que ter muito dinheiro, ter sucesso, é sinônimo de prosperidade. Mas eu quero trazer aqui um contexto real, diferente, que leva em consideração leis espirituais. Leis que nós devemos considerar e aprender e manuseá-las com sabedoria para alcançar aquilo que Deus realmente tem projetado para a nossa vida. Pois bem, a prosperidade financeira, ela é apenas um dos aspectos da prosperidade. A Bíblia nos ensina que a verdadeira prosperidade é ampla suficiência. Não esqueça dessa frase. Ampla suficiência. E o que é ampla suficiência? É prosperidade de um tipo que alcança a sua vida em todos os detalhes, em todo o seu planejamento, em todos os seus projetos, não somente materiais, mas sobretudo espiritual. O ponto de vista espiritual é importante porque Deus está associado nele. E é através dele que você vai alcançar prosperidade em outros setores, inclusive o financeiro. Então eu quero chamar a atenção de você neste momento para ver, fazer um balanço. Fazer balanço é coisa de prosperidade financeira. Então faça uma avaliação a respeito de como está a sua vida, seus projetos, seus planos para o futuro, o que é que você tem feito, se tem dado certo, se não tem dado certo, tudo isso envolve prosperidade. Há um texto que ministra ao nosso coração e que fala claramente sobre prosperidade. E veja, em Josué capítulo 1, verso 8, eu gostaria de ler para vocês esse texto, porque ele é elucidativo, isto é, ele explica as leis da prosperidade do ponto de vista espiritual, ou seja, do ponto de vista da vontade de Deus. E isso você não pode ignorar. Se você ignorar a vontade de Deus, então você precisa rever os seus conceitos, os seus pensamentos, os seus próprios projetos. Diz o seguinte, em Josué capítulo 1, verso 8, veja como esse texto ministra ao seu coração também. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e prudentemente te conduzirás. Olha, eu poderia passar todo o tempo aqui do mundo falando sobre os princípios que estão inseridos nesse texto, mas eu gostaria de que nós fizéssemos aqui um apanhado, um resumo desses princípios, para que nós possamos ter mais facilidade de acesso a essas leis. A primeira coisa que nós precisamos determinar é o que é prosperidade do ponto de vista da vontade de Deus. Deus quer que todos nós sejamos prósperos. Eu nunca vi nenhum registro na Bíblia aonde Deus aparece dizendo que ele se compraz, que ele se alegra com a pobreza das pessoas. Pelo contrário, eu vejo os personagens bíblicos prosperando, mas prosperando não somente financeiramente, em riquezas, mas prosperando também emocionalmente, prosperando no equilíbrio de suas decisões, prosperando familiarmente. Quantas pessoas estão neste momento, cheios de dinheiro, cheios de grana, mas com uma família alquebrada, uma família sofredora. E Deus não quer isso para você, afinal de contas, a família é, da parte dele, um projeto especial.
Então, se você tem muito dinheiro, mas a sua família está necessitada, a sua família sofre com problemas, então você precisa eh, ver o que está errado, ver o que está acontecendo. Muitas vezes a gente se preocupa muito em ganhar dinheiro, em prosperar financeiramente, mas negligencia outros pontos, inclusive este, a família e a vida espiritual, a sua igreja, os seus irmãos em Cristo. Quantos de nós nos esquecemos desses princípios? Então, neste contexto aqui, que eu acabei de ler, Josué estava muito preocupado, porque ele havia assumido a liderança de uma nação. Ou seja, governar um povo difícil de ser conduzido, e ele estava de repente sozinho. Aliás, ele pensou que estava sozinho, mas quando ele começa a refletir sobre isso, Deus chega. Deus chega e diz: olha, a primeira coisa que tem que fazer é considerar os meus planos, considerar a minha vontade. E a minha vontade está expressa na palavra. Ora, se a vontade de Deus está expressa em sua palavra, é evidentemente que nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos nos expor, ler, mas não apenas ler, refletir. Ele disse: se nós refletirmos, nós vamos recriar coisas, vamos entender os conceitos divinos, vamos aprender a aplicar leis espirituais, que é a coisa mais que causa maior perplexidade às pessoas. Nós conhecemos a legislação dos países, dos estados, dos municípios, mas não conhecemos perfeitamente as leis espirituais. E as leis espirituais devem ser conhecidas, refletidas e aplicadas. O último conceito que esse texto diz é a aplicação daquilo que foi refletido e aprendido e conhecido. Porque se nós conhecemos, refletimos, que nós aprendemos e não praticamos essa legislação espiritual, então o resultado é zero. Não temos resultado algum. Então, nesse texto de Josué, capítulo 1, verso 8, o texto fala claramente, nesta palavra, não é uma palavra mágica, é uma palavra especial, prosperidade. Não se esqueça daquele conceito inicial que nós expressamos aqui. Prosperidade é ampla suficiência. Portanto, se você está voando com uma asa só, né? Você já pensou? Já se imaginou um avião voando com a asa só? Então, se você tem muito dinheiro, mas está negligenciando outras áreas de sua vida, você está pior do que um avião voando com uma asa só. Não vai para canto nenhum, né? Ampla suficiência, portanto, deve considerar vários aspectos de sua vida. E você deve começar exatamente no aspecto espiritual. Sem dúvida alguma, essa amplitude vai chegar à sua vida e você vai ter para você e para os outros, que é um outro princípio especial da prosperidade. Não apenas a prosperidade, ela não deve alcançar e beneficiar apenas você, deve beneficiar também o seu próximo. É uma forma de amá-lo, é uma forma de traduzir a vontade de Deus aonde você vive e como você vive. Seja abençoado na prática da palavra.